A vida humana. A vida humana é uma resultante do funcionamento do sistema nervoso central de seu corpo material. Essa estrutura orgânica em funcionamento produz um campo de energia elétrico e magnético, e esse campo de energia que é produzido permanece ligado e dependente dessa estrutura orgânica microbiana que o produziu. Ligado a esse sistema nervoso, e por meio dele, está ligado a toda a estrutura corporal. Essa é a vida humana, uma vida material elétrica e magnética. Então é nesse campo de energia que está a vida da pessoa. Ali é que está o eu da pessoa, que nos primeiros livros, o racional superior chama esse campo de energia de casa do fluido. A casa do fluido elétrico e magnético, que é onde está o eu pensante da pessoa, que é onde está o pensador. Pensador, porque vai pensar tudo o que irradia nesse campo elétrico e magnético, sejam essas irradiações devido a causas internas ou a causas externas ao corpo. Então uma vida enigmática, que agora começa a ser desvendada pelo conhecimento racional, até que a pessoa tenha evidência racional, e veja com seus próprios olhos racionais, como que tudo isso se processa, como funciona, e como se transforma, de uma vida para outra. Que agora vem a transformação dessa vida material, para a forma racional, por meio da sua ligação à vida eterna racional. Vida eterna racional, que é o habitante do mundo racional que por essa vida, foi desmaterializada de sua pineal, pela leitura dos livros Universo em Desencanto. Então, os piores momentos da vida já se passaram, já estão passando, porque vem agora a aurora racional, que são todos vivendo na luz de seus raciocínios, a luz racional. E na luz racional, não caminham mais nas trevas, não caminham mais para sua própria destruição. Caminham sim, de volta ao seu lugar de origem, para terem essas suas vidas eternizadas, ligadas a um corpo de pureza racional, a um corpo de energia pura, limpa e perfeita, para se tornarem como seus raciocínios, legítimos habitantes do mundo racional. Salve! A transformação da planície racional. Se transformou em tudo que aqui está, por ser uma vida racional que se transformou nessas vidas fora do seu estado original. Vidas deformadas do seu verdadeiro estado natural. Então o que é a planície racional? É uma vida em seu estado natural de pureza racional. Ou em outras palavras, é uma massa cósmica pura, limpa e perfeita, uma vida eterna no mundo racional. E é essa massa concentrada, é essa concentração de pureza que é utilizada pelo racional superior para que os corpos dos habitantes do mundo racional sejam feitos. Feitos por ele, por sua mecânica geradora de habitantes do mundo racional. Então, é a partir dessa composição de pureza que novas vidas vêm à existência, com consciência racional, lá no mundo racional. E uma vez passando a existir dessa forma, não se acaba mais. E é uma vida integrada a todo o sistema racional, integrada à mecânica do mundo racional, aos habitantes do mundo racional. Então, uma parte dessa planície deixou seu lugar de origem, desceu e perdeu sua forma original de pureza racional, se transformando essa vida pura em miríades de vidas deformadas. De onde se diz que tudo que existe é vida, por ser a transformação de uma vida primordial em tudo que aqui está. Por isso também se diz que nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, porque é essa a propriedade natural dessa composição racional, não se acabar nunca. Por isso veio a transformação da planície racional, por ter deixado seu lugar de origem, e ter sofrido a ação de um poder racional, também deformado do seu estado natural, o Sol. Então não se acabou, se transformou. Assim, o que era para ser mantido em seu estado original, de massa cósmica de pureza racional, para a formação dos corpos racionais, tomou essa forma diferenciada e desequilibrada. E no desequilíbrio, veio as diferentes durabilidades das novas formas, em que se transformou a pureza inicial. Umas formas de vida durando mais, outras menos, e outras que mal se formam, já se transformam. É a deformação da planície racional. E hoje, todos estamos sabendo das causas e efeitos desse universo deformado, e de seus pertences de matéria e energia, que são composições deformadas, frutos da transformação da massa cósmica pura, limpa e perfeitas, feitos da deformação da planície racional. Então sabemos de nossa origem, do nosso verdadeiro estado natural de pureza racional, e como viemos a ser formados dessa forma material, sofredora e mortal. Porque chegou a hora da condução dessas vidas geradas na deformação da planície racional, de serem conduzidas para o seu verdadeiro natural. Então,
Vieram todas essas revelações e conscientizações para que essas vidas especiais, as vidas privilegiadas com o raciocínio, possam ser conscientizadas do seu estado deformado. E nisso, possam adquirir a consciência racional, que é a consciência de um habitante do mundo racional, para serem levados de volta ao seu ponto de partida, o mundo racional. Então, o ponto de onde tudo partiu, para chegar a ser o que é, agora passa a ser a meta final, por todos serem finalmente conduzidos de volta, com a consciência de um habitante do mundo racional. Que é esse o propósito final de todo o projeto da planta, do mapa e da bússola, para essas vidas privilegiadas que foram feitas na deformação da planície racional, o propósito de virem se tornar os futuros habitantes do mundo racional. Salve! A salvação racional. Como todos podem alcançar a graça da imunização racional? De forma muito simples e prática, por meio de livros ao alcance de todos, os livros Universo em Desencanto. Assim foi projetada a salvação da humanidade do Rosário da Vida. Projetada para ser salva por meio de livros ao alcance de todos, que desde os primeiros passos, o racional superior já tinha dado a esses livros o título Universo em Desencanto. E aí está o maior tesouro de todos, ao alcance de todos, e estará ao alcance de toda a humanidade muito em breve, porque vem aí as provas e comprovações necessárias para que todos sejam atraídos para o seu desencanto. Desencantou-se, salvou-se. Então, para o desencanto de todos, para a salvação de todos, virão as provas e comprovações, e aí estarão os livros Universo em Desencanto gratuitos para todos, e não só isso, sendo levados a todos, e todos sendo ajudados a entenderem e seguirem firmes no estudo de sua salvação, que no início foi feita uma grande confusão, porque o próprio dono do livro tratou seu livro como objeto comercial, mas colocando neles, em muitas de suas páginas, as explicações que esses livros não tinham esse propósito, mas que eram sim uma dádiva do mundo racional para que os sofrimentos, dores, horrores e mortes dos seres humanos chegassem ao fim. Mas, como cumpria sua materialização, respeitando a deformação, agiu assim, comercializando seus livros, para que, com o passar do tempo, seus pioneiros estudantes pudessem então corrigir essa e muitas outras coisas erradas no meio racional. Erradas agora, mas necessárias para a época, porque tinham os poderes magnéticos que não se simpatizavam nem um pouco com a chegada da fase racional, e muito menos com o ingresso das pessoas na fase racional. Então tinha essa e outras lapidações que MJC fazia seus pioneiros passarem para serem favorecidos mais adiante. Uma espécie de negociação. Então, MJC fez o que tinha que ser feito para levar adiante sua obra, completar sua missão e ter muitos com os seus livros nas mãos, para no futuro serem a base da fase da racionalização dos povos, auxiliando os muitos povos com sua vidência racional. Então, foi colocada nos próprios livros todas as explicações, orientações e chamados de atenção para que o manuseio e o trato desses livros fossem dentro da linha fundamental racional. E que linha fundamental é essa? É a linha do amor ao próximo como a si mesmo, é o fazer o bem sem olhar a quem. Que nisso fica claro que este conhecimento, estes livros Universo em Desencanto, não são para o comércio da exploração, mas para a salvação de todos. Então, foi esse o histórico da produção e distribuição dos livros do desencanto. Que muitos do meio racional, por não entenderem isso, por não estudarem devidamente a cultura racional, se opuseram e ainda se opõem à colocação dos livros Universo em Desencanto ao alcance de todos. Mas essa demanda desses espíritos materialistas, já enfraquecendo e se acabando, porque vem também para eles a ajuda necessária para que venham entender e se renderem à fraternidade racional. Aí farão de tudo, com colaboração racional, para pagarem seus erros e entraves cometidos pela equivocada consideração dos livros do mundo racional, de serem esses para usufruírem lucros com suas vendas ou para serem monopolizados para um comércio de exploração. Isso porque, naturalmente, seguiram a linha deixada por MJC, que vendia, e vendia caros, os seus livros. Então, por julgarem as coisas como viam, como lhes pareciam,
e não com base no estudo racional, cometeram esse erro, considerando criminosos os que colocavam e colocam os livros racionais ao alcance de todos. Então teve, e ainda tem esses entraves, mas que isso passa, porque todas as dificuldades vão passar, para que venha brilhar, por todo o mundo, a luz racional sobre todos, a luz que ilumina e desenvolve racionalmente todos aqueles que têm em suas mãos os livros de sua salvação, os livros universo em desencanto. Salve! O que é desencanto? Desencanto é para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Razão pela qual, desencanto não se pode escrever um assunto só, de princípio a fim. Tem que ser pedaços de assuntos entremeados uns com outros, e com o segmento, sai a finalidade de todos. Assim nos explica o racional superior. Porque assim, mantém todos presos na leitura, ligados na leitura. Que é o mesmo que dizer, mantém todos ligados na energia racional que está materializada em forma de cultura racional. E o resultado dessa ligação é todos terem os seus raciocínios desenvolvidos. Por isso, tenha essa forma de comunicação, que é o redígio do desencanto, para levar todos a estudarem a cultura racional, para todos se manterem ligados à energia da leitura racional, para virem a ter os seus raciocínios desenvolvidos. Por isso, muitos a princípio, acham a escrituração racional esquisita, porque é um modo diferente de comunicação, é o redígio do desencanto, para o desencanto de todos. E por assim ser, por ser do desencanto, por ser uma obra para desencantar, é que muitos de nós não entendemos quase nada a princípio. Não entendemos, mas não por falta de orientação, porque tudo isso, e muito mais, é dito pelo racional superior, para que entendamos a forma do desencanto. Diz o racional superior. Por ser desencanto tem que descrever um assunto, parar esse assunto, começar outro, parar este, e começar um novo, para deste, pular para outro, e com a continuação da escrituração, completar o segmento dos assuntos, até o seu final. Isto é que se chama desencanto. Agora, o que há aí do encanto, é completamente diferente. Assim, por até então, conhecermos tão somente o que é encanto, quando nos deparamos com o redígio do desencanto, estranhamos. Estranhamos, mas seguimos adiante. Só que, no seguir adiante, acabamos por desconsiderar os avisos e as orientações do racional superior sobre o redígio do desencanto. Por isso, seguimos adiante o estudo racional, mas interpretando as coisas no modo do encanto, no modo da cultura artificial. Razão pela qual, se observa por todo o meio racional, confusões e mais confusões, sobre os assuntos racionais. Porque o que foi falado sobre o modo de comunicação racional, o modo do desencanto, não foi considerado, não foi respeitado, e não foi usado como meio de entender os assuntos racionais. Assim, lemos, relemos, e tornamos a reler por várias vezes, e ainda assim, sem quase nada entendermos, sem quase nada alinharmos corretamente, sem quase nada sabermos corretamente. Porque o que deveria guiar nossos estudos, e nossas interpretações, foi desprezado por quase nós todos. Por mais que prestássemos atenção ao que estávamos estudando, ainda assim não conseguíamos avançar no saber racional, porque a nossa atenção só nos mostrava erros, contradições e confusões. Onde, na verdade, o erro, a contradição e a confusão estavam mesmo em nossas próprias interpretações, por não considerarmos o redígio do desencanto. Que para muitos, isso produzia uma espécie de frustração, porque depois de 2 ou mais relidas, tinham consciência de que ainda não sabiam quase nada de cultura racional. E isso fazia muito seguirem na leitura, sem mais buscar o saber racional, porque a frustração acabava por desanimá-los. Felizmente, o racional superior colocou em nossos caminhos, em nossa jornada racional, o João para nos relembrar e nos explicar, com riqueza de detalhes, como a cultura racional é apresentada, como é o seu redígio e, logicamente, como deve ser estudada e interpretada, para que todos possamos dela extrair o correto saber racional. Aí, entendendo isso, compreendendo isso, todos podemos soltar nossas amarras do entendimento primário, errôneo e confuso, e seguirmos em frente, aprendendo corretamente os assuntos racionais e definindo corretamente nossos elementos existenciais. Em outras palavras, passamos a saber corretamente de cultura racional. Aí, todos de parabéns por avançarem nessa contagem racional, nesse gráfico do saber racional. Que isso é um poder que é conquistado, pelo capricho de quem quer saber corretamente de cultura racional, é o amor ao saber racional. Com isso,
Vamos todos amadurecendo racionalmente e ficando prontos para a vidência racional. Salve! Os pioneiros racionais. Pioneiros racionais são todos aqueles que entraram em contato com a cultura racional, antes das coisas racionais começarem a acontecer, antes da imunização racional dos primeiros seres humanos. E esses pioneiros são posicionados na linha do tempo, em seu tempo, e conforme sua participação no pioneirismo racional. Tem os pioneiros da tenda espírita Francisco de Assis, que foi quando MJC começou a ditar as primeiras mensagens da cultura racional. Tem os pioneiros que são os primeiros colaboradores de MJC, quando começou a ditar a cultura racional. Tem os pioneiros que são os primeiros leitores dos livros Universo em Desencanto, os amarelões. Tem os pioneiros de quando o MJC começou a ditar os demais livros, após os amarelões. Tem os pioneiros do Retiro Racional, os que colaboraram com a edificação do Retiro e de sua manutenção, enquanto o MJC dava seguimento ao ditado para a conclusão dos 1000 livros racionais. Tem os pioneiros que entraram em contato com os livros, após a morte de MJC. Tem os pioneiros do desenvolvimento da desmaterialização do raciocínio, que são os primeiros estudantes a completarem a leitura dos 1000 livros na sequência, sem pular nenhum. Tem os pioneiros do correto saber racional, que são todos aqueles que, pelas orientações do João, passaram a entender o redígio do desencanto, e a aplicação desse entendimento, no estudo da releitura dos livros Universo em Desencanto, fazendo assim, o curso supremo do raciocínio. E vamos ter agora, os pioneiros da vidência racional, que são todos que após o João, o maior pioneiro de todos, vão ter também, por terem adquirido o correto saber da cultura racional, a vidência racional. E assim, após isso, vêm os acontecimentos racionais, o início das provas e comprovações racionais na apresentação da cultura racional para todo mundo, por meio da efetivação da regência da energia racional sobre toda a humanidade. Terminando assim, o difícil, mas brilhante pioneirismo racional. Salve! O funcionamento do raciocínio. No funcionamento do raciocínio está a verdadeira felicidade de todos, porque o funcionamento do raciocínio equilibra todos, protege todos e prolonga os anos de vida do corpo material de todos. Mas um prolongamento saudável e com um vigor superior ao experimentado em sua juventude, porque o vigor da juventude é produzido pelas glândulas elétricas e magnéticas, e o vigor dado pelo funcionamento do raciocínio é de natureza superior, porque o raciocínio é uma glândula superior, é uma glândula racional, a glândula pineal. Por isso produz um vigor, um bem-estar, uma saúde e um equilíbrio superior. Então, no raciocínio está a fonte da juventude de todos enquanto permanecerem aqui cumprindo a sua última materialização, a sua vida aqui dentro dessa deformação. Assim, pelo funcionamento do raciocínio, o ser humano deixa de se alimentar com a água do chão, com os produtos da deformação, e passa a ser alimentado pela água da vida eterna, a energia racional. O ar não é mais o ar da deformação, não é mais o oxigênio poluído pelo avanço da deformação, não é mais esse oxigênio a ser respirado, mas sim, o oxigênio racional, a essência da energia racional, alimentando a saúde do aparelho, a saúde do corpo que tem o seu raciocínio funcionando. Uma mudança radical. Como radical foi a transformação da pureza racional em matéria elétrica e magnética. Ou como radical é a mudança de um pingo d'água, de um espermatozoide, que por sua fecundação em um óvulo, se transforma em um ser humano. Então, tem essa mudança assombrosa, radicalmente racional, na vida da pessoa que tem o seu raciocínio funcionando. Uma mudança incrível, fantástica, impressionante. Uma mudança grandiosa, porque a pessoa que tem o seu raciocínio funcionando não morre mais, não sofre mais, e seu corpo não é mais maltratado por forças internas e nem externas, mas segue vivendo saudavelmente e sendo preparado para ser transformado para o seu natural, quando terminar seu tempo de vida na forma material. Isso é para irmos vendo a grandiosidade do funcionamento de nossos raciocínios, e que tão pouco nos é pedido, para chegarmos a ter essa mudança tão radicalmente positiva para as nossas vidas. Então, é ir adiante, estudando e aprendendo sempre, todos os dias sabendo um pouquinho mais de cultura racional, que é o que vai nos aprontando para que nossos raciocínios venham funcionar. Salve! O equilíbrio moral, físico e financeiro. Pergunta-se: a cultura racional é para acertar a nossa vida material? Sim, mas na forma racional, e não na forma como entenderia o materialista. Que nisso há uma grande diferença. A cultura racional é para o desenvolvimento racional da pessoa, que depois de concluído o desenvolvimento racional, pelo estudo da cultura racional, vem a ligação da energia racional ao raciocínio da pessoa, que nessa ligação
está a sua imunização racional. Aí a pessoa passa a estar livre de todos os males, dos males do corpo e dos males da vida. Porque foi imunizada pela energia racional, então nada mais prejudica ou maltrata a pessoa, vindo daí o prolongamento dos anos de vida de seu corpo material, ligado à energia racional. Que nisso está também a independência da matéria, quer dizer, a pessoa não depende de mais nada da matéria para viver bem, alegre, feliz e contente, racionalmente. Nem mesmo do funcionamento de seu corpo material imunizado, a pessoa vai precisar para continuar existindo, para continuar viva, porque sua vida foi ligada à energia racional, que é o seu raciocínio, que estava materializado em sua pineal. Porque na ligação do raciocínio à vida da pessoa, a vida mortal da pessoa passa a ser uma vida eterna racional, pronta para ser conduzida ao mundo racional. Então, como a pessoa é um ser de matéria, estudando a cultura racional, a pessoa vai ter sua vida material acertada sim, mas na forma que aí está, na forma racional, que é diferente da forma material. Então acerta a nossa vida material, ligando nossa vida material na vida eterna racional, que é o raciocínio que foi colocado pela natureza em nossa geração material. Acerta nossa vida material, desligando nossos corpos de matéria das energias elétrica e magnética e os ligando à energia racional. Vindo daí o funcionamento do raciocínio, que é a glândula pineal e a vidência racional. Está aí o perfeito equilíbrio da pessoa, como se diz na forma primária, para facilitar o entendimento de todos, o equilíbrio moral, físico e financeiro. Mas que na verdade é muito além disso, está muito acima da matéria, é o equilíbrio perfeito racional. Então pergunta-se, mais uma vez, a cultura racional é para acertar nossa vida material? Sim, mas não é acertar nos moldes materiais, na forma material e sim, na forma racional. Então o estudo da cultura racional promove o desenvolvimento da desmaterialização do raciocínio, e esse raciocínio, que é um habitante do mundo racional, depois de desmaterializado pelo estudo da cultura racional feito pela pessoa, esse poder racional vai aguardar a hora determinada pelo mundo racional para ligar sua mecânica racional na estrutura orgânica material, que é a pessoa. E chegando a hora, vem a ligação, com isso a pessoa toma a forma racional, a forma de vida eterna racional, aí a pessoa não morre mais e passa a ter a consciência de seu raciocínio, a consciência racional. E seu corpo que tinha a forma elétrica e magnética toma a forma de um autêntico aparelho racional. Maior acerto que esse não há. Vindo daí o ingresso da pessoa na vida espacial, na vida cósmica, na vida racional, até chegar a hora de voltar ao seu lugar de origem, a planície racional, para lá então vir a se tornar um novo habitante do mundo racional, que é esse o acerto final. Esse é, então, o acerto da vida material, que é promovido pelo estudo da cultura racional, o acerto na forma racional, que é todos deixarem de ser pensadores, sofredores e mortais, passando a ser seres de vida eterna, com a consciência de um habitante do mundo racional. Salve! Não sabiam, agora sabem. E por saberem, isso nunca mais vai acontecer, porque sabem o estrago que causa, o horror e torturas que causam, para as vidas que surgem na deformação. Então, um horror existencial, a criação desse inferno material. Um inferno que não precisava ter existido, se tivessem obedecido aos chamados de atenção do racional superior. Um inferno criado, porque nunca tinham visto ou participado de uma deformação racional. Por isso seguiram em cima da parte da planície racional que não estava pronta, porque lá achavam que iam muito bem, que tudo iria ficar bem. Mas hoje, tendo visto, e muitos tendo participado da deformação da planície racional, sabem muito bem que as coisas não ficaram bem, mas sim, que ficaram horrorosas, tenebrosas, desastrosas. E os futuros habitantes do mundo racional, que aqui estão sendo gerados, esses não só sabem, como sentiram e sentem na pele, o que é ser uma vida produzida e aprisionada num corpo material, vivendo com tudo se opondo à sua vida, com tudo querendo destruir sua vida. Esses sabem muito bem o que é uma deformação, uma vida de uns contra os outros, e não satisfeitos, matando uns aos outros. Isso sem falar na pavorosa cadeia alimentar, onde a sobrevivência,
está em comer uns aos outros, e comem uns aos outros vivos, um terror. Então, a deformação passando a ser uma grande lição para os habitantes do mundo racional. E que por essa lição, passam a estar limitados em sua liberdade, se limitando a obedecer os chamados de atenção, porque sabem agora que a desobediência não dá bons resultados. Por isso tem essas advertências sobre a obediência, para também obedecermos às orientações do racional superior, para o mais rapidamente sairmos desse buraco em degeneração, poluição e destruição. Por isso, hoje, em obediência ao racional superior, todos se dedicando ao estudo racional, se dedicando à aquisição do correto saber racional. Porque sabemos que, na fase racional, o saber racional equivale, salve. A progressividade racional. Mistura, mas também separa, que na separação é que está a correta definição. Assim é o racional superior nos explicando como foi a formação dessa galáxia etérea, como foi a geração da humanidade dentro dessa deformação, e como foi a participação dos habitantes do mundo racional nesse processo. Ele explica tudo misturado, emendando um assunto no outro, fazendo uma explanação global, mas depois, em outros livros mais adiante, ele vai explicar tudo em separado. Aí o que era de um jeito, no início, vai tomando jeito diferente mais adiante, até tomar a forma do jeito preciso e definido, o jeito correto das coisas, definindo as coisas como são. Porque teve, e tem a necessidade de ser assim. Tem as explicações iniciais, para que todos possamos entender o básico, para mais adiante entendermos as coisas como de fato são, quem de fato somos, e o porquê assim somos, de onde viemos e para onde vamos, e como vamos. Então tudo é colocado de maneira que todos saibamos que não somos daqui, que aqui é uma deformação, e que temos que sair daqui, e voltarmos para de onde saímos, voltarmos para o nosso lugar de origem. Para mais adiante, em livros a seguir, sabermos com riqueza de detalhes o que foi dito de forma genérica, de forma global. Ou ainda, tendo entendido aqui as coisas de uma forma, lá adiante vamos ser mais capazes de entender as coisas de outra forma. Com isso, vamos todos saber que a cultura racional é um conhecimento progressivo, progredindo em suas revelações, conforme vai avançando em livros mais adiante. Que isso, saber da progressividade das revelações racionais, nos leva a entender muitas coisas, principalmente quem somos, quem são os nossos raciocínios, a sua missão, e o propósito pelo qual, o racional superior, projetou nossas vidas vinculadas à sua mecânica suprema, por meio desses raciocínios. E também nos leva a entender o porquê tivemos tantas dificuldades em vir a saber corretamente os assuntos racionais. Porque ficávamos presos às explicações e informações iniciais, e quando nos deparávamos com as coisas explicadas de outro jeito, não entendíamos nada. Porque não sabíamos, ou mal sabíamos da progressividade das revelações racionais. Com isso, ficávamos presos ao primarismo, sem nunca avançarmos para o correto saber racional. E quando éramos orientados a entender a cultura racional, considerando a sua progressividade, essa orientação entrava num ouvido e saía pelo outro, porque até aceitávamos que a cultura racional tinha sua progressividade, mas não aceitávamos que essa progressividade mudasse as coisas que foram afirmadas e explicadas em vários livros. Assim, preferíamos ficar com o saber aprendido no curso primário, sem dar muita atenção ao saber do curso secundário, e nem do superior, quando esses mudavam muito as coisas. E quando João nos falou e explicou o curso supremo do raciocínio, para que na relida fôssemos corrigindo as falas do curso primário, separando os assuntos misturados, completando e definindo corretamente, isso ou aquilo, aí é que a coisa pegou mesmo, aí precisou de um tempo para que viéssemos entender com clareza o que ele estava falando. E assim foi que, com o passar do tempo, entendemos o modo de comunicação racional e sua progressividade, o modo do redígio do desencanto, e como estudar a cultura racional, para adquirirmos o correto saber, fazendo o curso supremo do raciocínio. Então teve essa importantíssima ajuda do João, que nos evidenciou, e explicou com suas palavras, o que o racional superior ali deixou, mas que sozinhos não estávamos dando conta de saber ou entender o que ele estava dizendo ali. E hoje, graças a essa ajuda, por todo o Brasil e até no exterior, já temos muitos estudantes bem avançados no saber racional, sabendo corretamente dos pontos principais, os pontos que levam o estudante a passar a se conhecer e saber dos assuntos racionais, da forma mais correta possível. Como se diz, sabendo, entendendo e historiando, alinhada e corretamente, os assuntos racionais. E isso colocando todos esses estudantes na melhor sintonia com os seus raciocínios, se sintonizando da melhor forma possível aos seus raciocínios,
pelo correto saber racional. Vindo daí, o aprontamento de todos para serem agraciados com a vidência racional. Por isso é que se diz: é esse saber que vale, salve. A importância do saber racional. Tendo feito a parte mais trabalhosa, a parte mais difícil, que é completar a lida dos 1000 livros, chega agora a hora da aquisição do correto saber racional. Para que assim, a pessoa se torne um sábio racional, sabendo corretamente dos assuntos racionais. Então lê os 1000 livros, que nesta leitura está a conclusão do curso primário, secundário e superior, e agora, na relida, está o curso supremo. O curso supremo do raciocínio é feito, quando da relida, o estudante vai alinhando todo o conteúdo racional, vai separando os assuntos entremeados, completando os assuntos que são apresentados em partes, e vão entendendo a psicologia racional, que são as falas necessárias para o avanço da fase racional, principalmente das falas que envolvem a natureza, porque a natureza é a dona da deformação, e por assim ser, tem um destaque muito especial na cultura racional. Aí a pessoa sabendo disso, vai fazer a correta interpretação dos assuntos racionais quando estes envolvem a natureza, porque muitas das mensagens são, de fato, pedidos do racional superior, para que a natureza ajude os seus feitos a migrarem para dentro da fase racional. Então tem as falas que a natureza está fazendo isso ou aquilo, para colocar o livro nas mãos de todos, para estimular todos a pegarem no livro, ou ainda, exigindo que todos passem a se conhecer, ou coisa parecida. Mas, que na verdade, isso se trata de um pedido do racional superior à natureza, para que ela faça isso, e não que esteja fazendo isso, senão já estariam todos com os livros nas mãos. Mas se o estudante não considera essa peculiaridade, não sabe que tem isso na cultura racional, aí vai ler e interpretar ao pé da letra, e vai achar que toda a humanidade está sendo castigada, porque não quer saber do livro de sua salvação. E não é nada disso, não é essa a correta interpretação. Mas que assim ocorre, porque muitos estudantes não consideram o respeito do racional superior à natureza, durante o seu ditado da cultura racional. Aí não conseguem alcançar as entrelinhas dessa mensagem que é direcionada à natureza, pedindo muito respeitosamente à natureza que ela ajude a humanidade, ajude os seres humanos a virem se alinhar com a fase racional, porque enquanto a energia racional não assume a regência da humanidade, é dela ainda o governo dos seres humanos. E em sua soberania, é ela que pode fazer ou desfazer o que bem entender. Por isso tiveram as muitas mensagens solicitando à natureza a conduzir sua humanidade para dentro do desenvolvimento do terceiro ciclo da vida. Porque quem não vier para dentro da fase racional, quem não se imunizar, estará sempre exposto à liquidação e cobranças da natureza, porque a fase de animal racional terminou. A fase de animal racional aqui significa todos que estão ligados às energias da natureza, às energias do pensamento e da imaginação, às energias elétrica e magnética. Porque esses dois ciclos naturais da vida já terminaram, não amparam mais ninguém, não alimentam mais ninguém, não protegem mais ninguém, não melhoram mais ninguém, é só destruição, tormentos, cobranças e liquidação. Então, para que não se perca essa gigantesca população, nessa fase de liquidação, que é promovida pela dona da deformação, através de suas ferramentas visíveis e invisíveis, e pelo próprio enfraquecimento da matéria, tem esses pedidos do racional superior à natureza. Dita assim, o racional superior. E hoje, todos estão vendo que a vida tem solução, que a solução está aí, no desenvolvimento do raciocínio. E a natureza levando o seu conhecimento a todos que necessitam de se conhecer, e vendo em todos a aflição de deixar de assim ser, sofredor e mortal. Ou ainda, a natureza levando tudo ao seu lugar certo, por o poder dos poderes estar na natureza, por a natureza ser a dona de tudo, e como dona de tudo e de todos, o poder máximo está na natureza. E dessa forma, a natureza vai chegando tudo no seu verdadeiro lugar. A natureza é racional e seus feitos, feitos pela natureza, tem que ser racional. Daqui mais um pouquinho, todo sendo aparelho racional, porque a fase é essa. E assim,
O racional superior vai fazendo seus rogos à dona da humanidade, para preservar e conduzir a sua humanidade para dentro da fase racional. Porque veio a fase racional, mas tem esse tempo de transição, até a sua prática efetivação, que é a sua regência sobre tudo e sobre todos. Por isso tem essas mensagens ditadas e registradas na cultura racional, pedindo uma leme para a sua humanidade, pedindo que seja misericordiosa com sua humanidade. Assim, cientes disso, que tem isso no redígio do desencanto, aí na relida, fazendo o curso supremo do raciocínio, vão interpretar essas passagens, levando em conta essa questão, a psicologia racional, o respeito racional aos poderes instituídos nessa deformação racional. Aí o estudante avança para o correto saber racional, o saber que dá a todos a vidência racional. Salve! Quais são os elementos que sofrem a ação do redígio do desencanto? Essa é uma pergunta-chave, para que o estudante da cultura racional possa deixar o saber primário da cultura racional e avance para o correto saber racional. Porque o redígio do desencanto, que é a forma como as revelações e explicações racionais são feitas, tem suas particularidades ou peculiaridades. Onde os assuntos são apresentados entremeados uns com os outros, onde os assuntos são dados em partes, dosadamente, progressivamente. Que nessa progressão, vem, em alguns casos, a mudança radical do sentido das coisas que foram reveladas inicialmente. Então, se o estudante não souber quais assuntos ou elementos que sofrem a ação do redígio do desencanto, ele jamais será capaz de avançar para o correto saber racional. Razão pela qual, todos nós devemos saber, de cor e salteado, quais são os pontos fundamentais da cultura racional que são afetados pelo redígio do desencanto. Que é nesse saber que seremos capazes de, na releitura, identificar quando o racional superior está entremeando um assunto com outro, quando ele está apresentando aquele assunto em partes, e está explicando isso ou aquilo, progressivamente. E identificando, vamos separar o que está misturado, vamos completar o que está em pedaços, e vamos ter consciência da versão mais avançada daquela explicação. Quer dizer, vamos montar corretamente o quadro do correto saber racional. Portanto, é imperioso que todos os estudantes racionais tenham pleno conhecimento de todas as peculiaridades do redígio do desencanto, e quais personagens são tratados, em suas revelações, no modo do redígio do desencanto. Por isso se diz que, está na pergunta inicial, quais são os elementos que sofrem a ação do redígio do desencanto? A chave para o avanço do estudante, rumo ao encontro do correto saber racional. Pois, só assim o estudante estará capacitado a deixar o saber primário racional, porque aí vai ter todas as ferramentas necessárias para avançar para o correto saber racional, o saber que apronta todos para a vidência racional. Salve! A era do saber. Estamos em plena era do saber, mas o saber dá origem, o saber racional. E por ser o saber racional, nele está a solução da vida, definida e definitiva. Quer dizer, todos passam a saber como deixarem de ser vidas sofredoras e mortais, passando a serem vidas eternas racionais. Então um saber muito, mas muito diferenciado, dos demais saberes do mundo, do pensamento elétrico e da imaginação magnética, que são saberes mantenedores dos sofrimentos, das mentes conflitantes, da vulnerabilidade e da morte de todos. Então o saber racional é para o encontro de todos com a verdade das verdades, com a imunização racional e com a eternização da vida de todos. Sendo tudo isso em vida, e não depois de mortos, sendo isso para a continuação da vida de todos, e para a continuação da consciência de todos. Todos em vida tendo suas vidas materiais mortais transformadas em vidas eternas racionais, e todos tendo suas consciências elétricas e magnéticas, transformadas em consciências racional. Todos, em vida, deixando de pensar e imaginar, e passando a raciocinar. Pensando e imaginando são todos sofredores mentais e materiais, e passando a raciocinar, raciocinando, todos passam a acertar. Acertam em tudo de suas vidas, equilibram sua situação mental e material, por o raciocínio ser ligado à fonte suprema da vida, o mundo racional. Esta é a era do saber racional, todos passando a saber que a vida foi projetada para ter solução, e a solução aí está, revelada e explicada, e colocada ao alcance de todos, nos livros da Era do Saber, os livros Universo em Desencanto. Salve!